Capítulo 6, especialmente para minha amiga Sami. Assuma as rédeas de sua vida. A vida constantemente nos desafia a olhar para as nossas decisões e assumir, com coragem, o protagonismo que elas exigem. Tudo o que acontece em nossa rotina, os ambientes que frequentamos, as crenças que cultivamos e até as histórias que contamos a nós mesmos é resultado de escolhas, sejam elas conscientes ou não. A boa notícia? Você pode assumir o comando. A má notícia? Isso exige ação e, acima de tudo, autorresponsabilidade. Mas quem disse que essa é, de fato, uma má notícia? Individualidade versus individualismo. Em um mundo onde o autoconhecimento se tornou uma ferramenta poderosa para viver com mais autenticidade, é fundamental compreender a diferença entre individualidade e individualismo. Embora pareçam semelhantes, os dois conceitos apresentam significados profundamente distintos, e um deles pode ser, quase sempre é, libertador, enquanto o outro pode ser uma armadilha que nos afasta de conexões genuínas. A individualidade consiste em reconhecer e honrar quem você é de fato, apropriar-se de sua essência, suas escolhas, suas preferências e seus valores. Ser um indivíduo é respeitar a si mesmo, desenvolver sua identidade e viver de acordo com aquilo que combina com a sua verdade. Além disso, a individualidade permite que nos conheçamos e respeitemos nossa essência sem nos anularmos para caber em expectativas externas e que façamos escolhas conscientes, alinhadas com nosso propósito e nossa visão de mundo. Ela nos leva a valorizar nossa autonomia emocional, sem depender da validação dos outros, e a nos conectarmos com pessoas de modo autêntico, sem a necessidade de nos encaixarmos em padrões impostos. Em outras palavras, trata-se de sermos donos de nossa própria história, mas lembrando que somos parte de algo maior. Por outro lado, o individualismo está presente, quando a necessidade de nos afirmarmos se torna excludente e egoísta, fazendo com que a opinião do outro nunca seja considerada, pois nossa própria visão de mundo é tida como absoluta. É quando a busca pela autonomia e identidade se transforma em isolamento ou desprezo pelas necessidades do outro. Nós nos afastamos de relações devido ao medo de depender ou confiar nos outros. É uma mentalidade baseada na escassez, na qual o foco está apenas no próprio benefício, sem considerar o impacto das ações na coletividade. A conexão é substituída por competição, de modo que o crescimento pessoal aconteça à custa do outro. Já a vulnerabilidade é vista como fraqueza e não como parte do desenvolvimento humano. Assim, o individualismo não é uma ferramenta útil em nossa busca pelo autoconhecimento, se é que é algo útil em qualquer circunstância, porque conhecer a nós mesmos não significa que com isso devemos cortar laços ou negar a importância das relações, mas sim que temos condições de construir uma base forte para interações mais saudáveis e genuínas. Afinal, o objetivo do autoconhecimento é nos tornar pessoas completas e conscientes da própria força, sabendo que a verdadeira independência não significa caminhar sozinho, mas escolher as conexões certas. Preserve sua individualidade. Relações são essenciais para a nossa jornada, pois é indiscutível que atuam em nossa formação e nos oferecem subsídios para que evoluamos de modo seguro, sabendo que teremos o apoio necessário quando for preciso. No entanto, é importante selecionar com cuidado os vínculos que nutrimos, porque algumas conexões podem fortalecer nossa identidade, enquanto outras têm o potencial de diluí-la. Por isso, é sempre fundamental nos perguntarmos se determinada relação fortalece ou enfraquece quem somos.
Isso se aplica tanto a relações diretas quanto aquelas em que nos envolvemos por força das circunstâncias. Por exemplo, uma pessoa em quem confiamos e com quem mantemos uma relação de respeito mútuo nos indica para uma vaga em uma empresa. No entanto, o ambiente dessa empresa e a maioria das pessoas de lá não refletem nossos valores. Isso por si só não é um problema. Afinal, não devemos ser individualistas e achar que apenas nosso modo de ver as coisas é o certo. Contudo, em um ambiente como esse, onde não reconhecemos nossa essência, será muito mais difícil preservar nossa individualidade. Tal ambiente pode estar de acordo com a visão de mundo daquela pessoa que nos indicou para a vaga e com quem temos uma ótima relação, mas isso não significa que precisamos tentar nos encaixar nesse lugar onde não podemos viver nossa verdade. Falei aqui de um caso específico, mas estamos inseridos em algo maior, que é a própria sociedade, o ambiente que nos cerca e que, mesmo que não queiramos, nos influencia até enquanto estamos dormindo. E ela, a sociedade, como vimos, nos bombardeia o tempo todo com padrões a serem seguidos, desejos a serem atendidos e supostas verdades, impondo-os como universais. É como se os indivíduos devessem ser o reflexo da sociedade, quando, na verdade, a sociedade é que deveria ser fruto dos indivíduos na plenitude de seu direito de ser quem de fato são. É assustador constatar o quanto aceitamos esse relacionamento sem nos questionarmos se as diretrizes impostas se alinham com nossas verdades, alheios que estamos ao risco de abrirmos mão de nossa autonomia para viver sob a direção de outros. Por isso, manter nossa voz intacta neste mundo que constantemente tenta nos silenciar é uma das formas mais autênticas de demonstrar coragem, porque pensar por nós mesmos é um ato de resistência. É desafiar modismos, romper com o coletivo quando este não é saudável e bancar nossa autenticidade, mesmo que isso signifique nadar contra a corrente, que sempre tentará nos arrastar. Fortaleça a sua identidade. A identidade não é apenas uma coleção de características, é o que sustenta nossas escolhas, fortalece nossa autoestima e define a maneira como nos posicionamos no mundo. Indiferentes a isso, a grande maioria das pessoas vive uma vida inteira sendo desconhecidas de si mesmas, permanecendo à imagem do que poderiam ser. E se você não sabe quem é, como pode saber do que é capaz? Existe um poder inegociável no ato de se conhecer, porque o autoconhecimento não é luxo, é a base, é a única forma de reconhecer seu valor, entender suas capacidades e tomar decisões que reflitam quem você realmente é. Porque esta é a grande verdade. Quando nos conhecemos, não aceitamos menos do que aquilo que merecemos. Isso não tem nada a ver com vaidade, ego ou autoindulgência, mas sim com dignidade e respeito próprio. Quando entendemos quem somos, mergulhamos em nossa essência e fortalecemos nossa identidade. Algo muda internamente e passamos a não mais aceitar migalhas emocionais, decisões mal pensadas ou padrões que nos mantêm pequenos. Ou seja, fortalecer nossa identidade é um ato de amor próprio, mas também de potência. É reconhecer que, para viver com integridade, precisamos definir o que é inegociável, pois o que aceitamos em nossa vida é o reflexo direto do valor que atribuímos a nós mesmos. Afinal, o merecimento não é algo que ganhamos, mas algo que reconhecemos em nós. E ele está bastante relacionado à nossa capacidade de nos acolher, de respeitar nossas necessidades e de tomar decisões alinhadas com aquilo que realmente desejamos. Não terceirize escolhas que devem ser suas. Saiba que nem tudo que é valioso será prazeroso, pois construir algo que realmente importa exige mais do que empolgação ou conforto, exige compromisso. O prazer momentâneo é efêmero, mas a satisfação proveniente de criar algo com propósito é eterna, e é a escolha de buscar o que é significativo, em vez do que é conveniente,
que separa quem vive com propósito de quem apenas sobrevive. Por isso essa escolha não deve ser terceirizada. Algumas coisas acontecem como devem acontecer, e isso está além de nossa capacidade de intervenção, o que nos obriga a aceitá-las. Nem sempre é fácil, eu sei, mas de modo algum aceitar o que aconteceu significa conformismo. Significa sim que reconhecemos que, embora não possamos controlar tudo o que nos acontece, temos o poder de escolher como responder a esses eventos, e isso é libertador. Sim, foi isso que aconteceu, e eu é que vou escolher como essa história termina. Esse é o poder do protagonismo, a liberdade de decidir o rumo de nossa história, mesmo quando os eventos deixam marcas e o caminho à frente parece incerto. Afinal, o protagonismo não está em evitar erros ou incertezas, mas em assumir as escolhas que fazemos. Ainda que o desconhecido nos define, é escolher curar-se de feridas antigas e abandonar crenças limitantes, que são atos poderosos de afirmação de nossa identidade. Isso não significa que tudo será fácil, mas que estaremos no controle, pois cada decisão que tomamos, seja sobre onde estar, como nos comportar ou quais crenças carregar, é um reflexo da pessoa que estamos nos tornando. E quando escolhemos com intenção, mesmo em meio ao caos, reafirmamos o propósito de ser quem realmente somos. Portanto, olhe para a sua vida com intenção. Examine os padrões que se repetem, os hábitos que já não fazem sentido e as crenças que não ressoam mais em quem você é. Esses elementos moldam sua narrativa, mas você tem o poder de reescrevê-la. Você escolhe para onde ir e até quando. Outro detalhe importante: escolha com cuidado onde investir sua energia, sua intenção, seu tempo e sua presença. São recursos preciosos e o autoconhecimento o ajuda a definir onde os colocar. Isso é uma questão de consciência e não de egoísmo. Afinal, a vida nunca será completamente previsível. Ela nos apresentará situações para as quais não estaremos preparados e que poderão nos desviar de nosso caminho, mesmo que momentaneamente. Porém, a liberdade está em como escolhemos vivê-la, com seus prazeres e reveses. Portanto, banque suas escolhas, porque elas são o reflexo mais fiel de quem você escolhe ser. E agora, faço-lhe um convite. Escreva sobre as dificuldades que estão bloqueando seu movimento. Liste também suas reclamações mais frequentes. Ao colocá-las no papel, você verá que elas deixam de ser monstros intangíveis e começam a se transformar em alavancas para mudanças. Mas claro, ver tais recursos também é uma escolha sua. A fórmula do insucesso: agradar todo mundo. Querer agradar todo mundo é uma armadilha. É como tentar apagar um incêndio com um balde furado. Você nunca conseguirá. Por mais que se esforce, e o preço de tentar atender às expectativas de todos é alto demais, porque nesse processo perdemos o que há de mais precioso, nós mesmos. Sem saber quem somos, como poderemos agradar os outros? É um ciclo infinito. Não se trata de ignorar as necessidades daquele ao nosso redor, mas de entender que só podemos oferecer algo genuíno quando esse algo está alinhado conosco. E quantas vezes dissemos sim aos outros, enquanto dizíamos não a nós mesmos? Estamos vivendo para agradar os outros ou para sermos leais àquilo em que acreditamos? Se não olharmos para nós mesmos, para nossas próprias necessidades, não teremos nem mesmo como ver com clareza as necessidades dos outros. É como aquela velha prática indicada pelos comissários de bordo em caso de despressurização da cabine de um avião. Quando isso acontecer, primeiro coloque em si mesmo a máscara de oxigênio, pois você precisará estar consciente para poder ajudar quem estiver na poltrona ao seu lado. Portanto, antes de tudo, agrade a si mesmo. Se todos fizermos isso, não haverá gasto de energia tentando agradar os outros. Eu sei, parece um tanto utópico, mas cabe a nós começarmos esse movimento. Seja a fonte antes de ser o rio. Não me limite, que eu quero ir além.
Para mim, essa frase parte da letra da música Dona de Mim, de Isa, e é mais do que uma simples declaração, é uma âncora. Escolhi essa canção para minha entrada em todas as minhas palestras, porque ela traduz a força de ser leal a mim mesma, romper barreiras e viver com coragem. Quando ouço, não me limite, que eu quero ir além, sinto o chamado para abandonar as amarras externas e ser a dona da minha história. Muitas vezes, evitamos nos escolher porque temos medo do que encontraremos quando olharmos para dentro. Será que somos o suficiente? Será que podemos confiar em quem somos? Mas a verdade é esta: é seguro olhar para dentro, porque é nesse espaço que encontramos nossas respostas, nossa força e nossa clareza. E porque escolher-se significa ouvir a si mesmo antes de ouvir o barulho lá fora. É dar importância àquilo que nos define e quem somos, e com a liberdade de nos sentirmos orgulhosos de nós mesmos. Viktor Frankl disse que se pode privar a pessoa de tudo, menos da liberdade última de assumir uma atitude alternativa frente às condições dadas. Repetindo, se pode privar a pessoa de tudo, menos da liberdade última de assumir uma atitude alternativa frente às condições dadas. Essa liberdade é a nossa maior ferramenta, pois mesmo diante das situações mais desafiadoras, podemos decidir como reagir. Podemos nos escolher, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. E fazemos isso olhando para dentro. E quanto mais profundo for esse olhar, mais potente e forte serão os alicerces de nossa ascensão. Pense em uma árvore. As raízes a sustentam, conectando-a ao essencial. Quanto mais profundas as raízes, maior a altura que ela pode atingir. Mas se essas raízes são negligenciadas, sem a possibilidade de se estender em todas as direções, a base da árvore se enfraquece. E uma árvore sem raízes não sobrevive. Agora pense em uma fonte de água cristalina que alimenta um rio. Se a fonte seca, o rio desaparece. Você é essa fonte. Sua energia, seu bem-estar, sua autenticidade alimentam as conexões e contribuições que você oferece ao mundo. Se você se negligencia, o que resta para dividir? Por outro lado, se você se escolhe, o que você oferece ao mundo é abundância. E o mundo mais do que nunca precisa disso, porque vivemos em uma sociedade que romantiza o sacrifício e glorifica a ideia de colocar os outros acima de tudo. Mas a que custo? Esse padrão nos deixa cansados, desconectados de quem somos e muitas vezes ressentidos. Escolher-se é quebrar esse ciclo, é decidir que sua integridade emocional, mental e física é uma prioridade, porque sem isso você não pode sustentar ninguém, nem a si mesma. Assim, escolher-se não é egoísmo, mas é um ato de amor, pois você não pode oferecer o melhor de si ao mundo se estiver fragmentado, sem energia ou sem propósito. Para dividir com o outro o que você tem de mais genuíno, é preciso primeiro estar inteiro. Escolher-se é um ato de amor que reverbera em tudo ao seu redor. É a base para relações mais saudáveis, escolhas mais conscientes e uma vida mais autêntica. É ser honesto, é dizer: eu mereço o mesmo amor que dou aos outros. Eu sou responsável por me manter inteiro antes de me dividir. Escolher-se é um convite à lucidez, é abandonar o desejo de agradar e abraçar a liberdade de ser quem você é. Portanto, seja leal a si mesmo, não se limite, porque você nasceu para ir além. E antes de dividir seu tempo, sua energia ou seu amor, pergunte-se: eu estou inteiro para oferecer isso? Eu estou me escolhendo antes de me dividir? Seja leal a si mesmo e estabeleça limites para se proteger. Afinal, ninguém além de você pode ocupar o seu lugar no mundo. E sim, eu sempre dou o meu jeitinho. Pode ser bruto, mas é com carinho, porque Deus me fez assim.
dona de mim.